O Natal. Eu acho que, basicamente, o final de ano, eu acho que é a época do ano favorita da maioria das pessoas. Época na qual a gente revê todo o ano e a gente se reúne com os familiares para, além de celebrar tudo que passou durante o ano. E, é lógico, o Natal tem tudo de bom que as pessoas gostam. Relacionamento, família, presentes e, é claro, a clássica comilança da ceia de Natal. Mas tem uma coisa que começou a marcar muito as pessoas durante o Natal, são os especiais de Natal, são as obras natalinas. Daqueles clássicos filmes de Natal, mesmo especiais natalinos das suas séries favoritas. Nos desenhos não é nada diferente. O que mais tem fora são os clássicos especiais de Natal. Tem um especial de Natal em específico que é considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor especial de Natal da história das animações. E nesse vídeo iremos abordar esse especial de Natal, que é Natal de Arnold, que é basicamente um especial de Natal de Rei Arnold, que não é apenas um especial de Natal clichê. Ele é muito mais que isso. E, na verdade, conta não só um significado básico de família, união. Tem muito mais coisas envolvendo esse especial de Natal. Então, nesse vídeo, iremos contar esse episódio tão marcante da série. E tão marcante para o Natal. Eu acho que a maioria do público que assiste o canal sabe o que é Hey Arnold. Que é basicamente o desenho, um dos maiores clássicos da Nickelodeon, que iniciou no dia 7 de outubro de 1996 e que durou até mais ou menos 2004, por ali. Foi uma série bem longa. E é um dos maiores clássicos da história da Nickelodeon. E que marcou uma geração inteira. E a série se destacava por ter sempre focar nesse cotidiano do Arnold e seus amigos. E a série se destaca pois, apesar dela ser uma série família, ela conseguia tratar com uma leveza impressionante temas mais sérios, como solidão, pobreza, imigração, conflito familiar, muitas coisas, principalmente essa questão de conflito familiar. Há vários episódios que tem esse tema, e é um tema bem, bem forte na série. E no dia 11 de dezembro de 96 é lançado o 18º episódio da série, que é Arnold Christmas, o Natal de Arnold, que é o tema principal do vídeo nesse exato momento. Vamos lá, o episódio conta uma história de Arnold, na qual, na véspera de Natal, naquela brincadeira de amigo oculto, Arnold tira o nome do Sr. Hyun, um dos inquilinos mais quietos da pensão na qual o Arnold mora. E todo mundo sempre questionou do porquê desse silêncio todo, dessa introspecção dele toda. Como ele nota bem que ele fica mais melancólico do que o normal nessa época de Natal, na qual uma época que deveria ser mais feliz, Arnold rejeita a ideia de dar um presente normal, vamos dizer assim, ou sei lá, uma camisa, um eletrônico, não. Ele quer saber do porquê ele é tão melancólico assim. Então, ele, para dar de presente, ele quer tirar o Sr. Hyun dessa melancolia na qual ele passa todo ano. Aí ele dá uma visita, ele vai visitar o Sr. Hyun para ver o que faz com que ele seja tão triste assim. E ele com isso, ele acaba descobrindo uma das histórias que provavelmente marcou a vida de Arnold. Aí que tá o principal plot do episódio. O Sr. Hyun é um refugiado vietnamita. Como assim? Peraí, como assim ele é um refugiado? Seguinte, o Sr. Hyun, ele passou por um dos episódios mais tristes pós Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra do Vietnã. E o que foi essa a Guerra do Vietnã? A Guerra do Vietnã foi basicamente um dos principais conflitos armados durante a Guerra Fria. Nesse caso, a Guerra Civil do Vietnã era separado por dois grupos. O Vietnã do Norte,
da qual era liderado pelos Vietcongs e apoiados diretamente pelo Bloco Socialista, liderado pela União Soviética, e o Vietnã do Sul, que era liderados pelo Bloco Capitalista, liderados pelos Estados Unidos. Só que aí houve um conflito muito grande e houve algo que ninguém esperava que acontecesse, que foi os Estados Unidos entrarem diretamente na guerra. Eles no começo era só apoio militar. As duas potências davam apoio militar. Só que aí depois os Estados Unidos teve a brilhante, uma das ideias mais críticas da época, que foi entrar diretamente na guerra. Ou seja, ele mandou soldados americanos pra lá, bandeira americana. Ou seja, eles entraram diretamente na guerra contra os Vietcongs. E eu não vou explicar a história toda aqui, mas basicamente soldados americanos entraram na guerra contra os Vietcongs. E lá passaram muito aperto. Acabaram sendo solados pela estratégia de guerrilha dos Vietcongs, como os nó táticos feitos com as emboscadas, até mesmo as armadilhas na qual todos os soldados passaram. E Seo Hyun morava no lado norte, que era o lado dominado pelos Vietcongs, e que lá via toda a guerra rolando. E o Hyun tentou de tudo para fugir daquele local. Ele ficou sabendo que tinha um quartel-general na qual tinha soldados americanos tentando levar refugiados para os Estados Unidos. Então o Seo Hyun, junto com a sua filha, resolveu participar desse corre-corre, a qual ele não conseguiu embarcar. Mas em um ato de coragem e um dos maiores atos de paternidade da cultura pop, ele diretamente entrega a sua filha para um soldado americano, leva ela para os Estados Unidos. E esse mesmo soldado cita a cidade qual Arnold mora hoje. Durante a guerra, Seo Hyun passou o tempo todo da guerra do Vietnã lá dentro do país. Enquanto a sua filha via tranquilamente nos Estados Unidos, Seo Hyun passou por todos os horrores de ser um civil durante a guerra, até finalmente ter as condições suficientes para vir morar nos Estados Unidos e tentar reencontrar a sua filha. Então, com isso, Spencer tiveram uma missão clara: encontrar a filha desse sujeito. Enquanto Arnold corria contra o tempo para tentar achar a filha do Seo Hyun, Helga, a nossa hashtag Fé nas Malucas, vive o seu próprio drama natalino. A obsessão do seu presente, que era uma cobiçada botas de neve da moda, botas de neve assinada por Nancy Spumoni. Que é basicamente que era o presente da moda, o presente na qual as crianças estavam saindo no tapa para descobrir. E ainda tinha uma gigantesca fila de espera. Isso explica muito que é basicamente a citação do consumismo no Natal, que é aquele corre-corre de comprar o presente de Natal para a família, e esse presente foi o escolhido para ser o topo da cadeia alimentar das crianças. O Helga estava dividido entre esses lados. De um lado, a obsessão por pelo presente material dele, e o outro, a angústia de encontrar o presente perfeito pro Arnold, que é o seu queridinho, né, velho? Aí a Helga entra num arco pra encontrar o presente perfeito para o Arnold. Enquanto isso, os nossos protagonistas dos registros oficiais da prefeitura para encontrar informações sobre a Mai Hyun. Só que eles encontram um funcionário workaholic totalmente rabugento e basicamente sem alma, para tentar descobrir o que está ocorrendo. E, obviamente, era uma véspera de Natal, gente. Gente, vocês querem trabalhar numa véspera de Natal? Vocês não querem. Imagina se um funcionário médio não quer trabalhar na véspera de Natal, imagina um funcionário público, gente. Imagina um funcionário público para tentar achar as informações. Eles fizeram um trato com esse funcionário. A gente faz suas compras de Natal, e a gente chega aqui e mostra e você dá as informações do paradeiro dessa menina.
E aí, então, Arnold sai correndo fazer as compras de Natal. Só faltava. E ele conseguiu, foi bem sucedido. Mas só faltava uma coisinha para completar essa lista. Que era as botas de neve. As tais botas de neve na qual olharam na cidade inteira e tava tudo esgotado. Tudo esgotado. Os funcionários até riam na cara deles por causa que era uma lista de espera gigante. E eles não iam encontrar naquele dia. Só que aí no meio desse rolê, as narrativas se cruzam e quando Helga choca com o Arnold, e o Arnold sem querer deixa a lista cair. E a Helga descobre que Arnold, para achar a filha do Sr. Hyun, precisa justamente daquelas botas que estavam esgotadas. Para completar o acordo e encontrar a filha do senhor. E quem viu a série sabe que a Helga, infelizmente, ela vive numa família totalmente disfuncional e carente de afeto. Mas num ato raro de amor paternal, recebe das mãos de sua mãe um símbolo raro de atenção. Raro de atenção, que era justamente as botas de neve. E ela tem que escolher. Ou ela fica com esse símbolo de amor frágil que ela sempre desejou, de amor frágil e material que ela sempre desejou, ou abre mão dele para se tornar possível um ato de amor muito maior. Então, eis a decisão dela. Ela tenta entregar as botas diretamente para o funcionário, ficando apenas de meia na neve. E quem já andou na neve sabe que é quase que um suicídio andar de meia na neve. Quem já pisou em neve tá ligado como é que é. Então, graças a isso, a Helga consegue convencer o funcionário a encontrar o paradeiro dessa senhora May. Até aqui foi um episódio de bastante coragem por parte da Nickelodeon e dos criadores de Hey Arnold. Pois a importância desse especial vai muito além da trama que ocorreu. Este episódio foi um ato de produção muito corajoso, pois os criadores enfrentaram a resistência da própria Nickelodeon, que considerou o tema da Guerra Vietnã muito pesado para as crianças. E esse episódio chegou até a ser rejeitado, quando ele estava na metade da produção. Mas aí eles conseguiram fazer um bem bolado ali e conseguiram que esse episódio fosse para o ar. E é muito absurdo que a história depois foi aprovada e refinada com o Bao-an Coleman, que é o dublador do Sr. Hyun, que era realmente um refugiado vietnamita e pôde acrescentar a veracidade dos fatos nesse episódio. E esse episódio foi um impacto tão gigante que para muitos jovens asiáticos americanos dos anos 90 foi uma das poucas representações de sua história na cultura pop, com um personagem contando a sua própria história com um sotaque autêntico. E acabou que até foi até um ato de orgulho dessa camada da sociedade americana. E, pois, ver a sua história dolorosa de sua diáspora sendo contada com tanto respeito em um programa mainstream foi profundamente significativo. O episódio ensina sobre uma empatia histórica, mostrando que o Natal pode ser também curar feridas do passado. Então, eis que chega o final do episódio, a qual o Arnold, sem mais esperanças, e o próprio Sr. Hyun, totalmente melancólico, eis que o pessoal escuta uma campainha tocando. Eis que abre a porta e aparece Mai Hyun. E não é só essa cena não é apenas uma figura do milagre de Natal genérico. É a culminação da generosidade de Arnold e do sacrifício anônimo de Helga, na qual sem ninguém saber, Helga foi a grande salvadora do dia. É um episódio que nos relembra que às vezes os melhores presentes não são aqueles que compramos ou que recebemos de Natal. São apenas atos que realizamos pelos outros, especialmente para aqueles que carregam histórias totalmente silenciosas e até mesmo de sofrimento. O Natal de Arnold resiste ao tempo, não só pela nostalgia, mas também por sua coragem e coração. Ele trata as crianças como seres capazes de entender complexidades, e ao fazer isso, nos dá uma lição duradoura sobre família, perda
e a verdadeira magia do Natal, que é a conexão humana. É isso. Eu sou o Felipe Tomás e esse é o Essência Cartoon. Um feliz Natal a todos, se cuide.